Cláudio, professor Roberto pela apresentação. Eu gostaria de convidar agora o professor Anderson Herculano para apresentar um pouco do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. O professor Herculano atualmente é o vice-coordenador do programa da UFPA, UFPA, e atualmente também secretário da Sociedade Brasileira de Neurociências. Então, bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite, feito no caso do Cláudio pelo PAP, para participar, no caso, desse encontro, dessa rede de neurociências. Acho que, como o Cláudio falou anteriormente, isso foi uma coisa que aconteceu inicialmente em Belém, por conta de uma semana científica organizada pelo nosso programa, onde a gente conseguiu reunir pelo menos 4 ou 5 programas de neurociências associados ao Comitê Servidores da CAPES. E lá nós surgiu um documento chamado Carta de Belém, um documento que exatamente a Carla, juntamente com a Helena e eu, a Cecília, que ela, naquele momento era presidente da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, assinamos e surgiu essa ideia de nós configurarmos essa rede que, entre outras coisas, foi muito importante para que a gente, pelo menos, olhe para o horizonte, uma perspectiva de colaboração maior entre os programas de neurociências, principalmente que é associado ao CB2. Então, eu vou apresentar para vocês aqui mais ou menos o que acontece no programa, mas em termos de perspectiva. As decisões que nós tomamos ao longo da nossa história com o programa de pós-graduação, relacionando, no caso, claro, com as notas atribuídas a essas decisões, são decisões tomadas sempre em conjunto, no colegiado, e essas decisões tiveram consequências e impactos diretos na nossa avaliação frente à CAPES. E nós tentamos, no caso, nos moldar, fazendo sempre um balanço do que é bom para o programa, o que é bom para a CAPES, o que é bom para a Amazônia, para que a gente tivesse uma resultante positiva para todos. Então, vou apresentar para vocês essa perspectiva. Não vou entrar nos detalhes relacionados à linha de pesquisa, porque houve outros encontros, que eu precisei desse aqui, além de Belém, houve um que, claro, foi no Rio Grande do Sul, não foi em Santa Catarina, mas esperamos ir a Santa Catarina, que falaram um pouquinho sobre essa questão da linha de pesquisa. Então, quando me convidaram, no caso, para participar disso aqui, desse encontro, eu fiquei pensando, por que eu vou apresentar, será que eu apresento os números de novo? Eu achei interessante eu apresentar as nossas decisões, porque a partir daí abre um leque de discussões para a gente possa avaliar se de repente tem outros programas que estão na situação, tem os mesmos conflitos, E, então, a partir daí, eu tomei uma linha de raciocínio para apresentar para vocês aqui o que a gente fez ao longo da nossa história. Então, o programa de pós-graduação em Neurociência e Biologia Celular, ele é um programa que está abrigado na Universidade Federal do Pará, dentro do Instituto de Ciências Biológicas. Hoje, ele é coordenado pelo professor Rômulo Urbano e eu estou como vice-coordenador do programa. Então, existe uma política no programa de a gente ficar alternando, Como você tem 2 grandes de pesquisa, que é a neurociências e a biologia celular, então, em um biênio, a gente sempre tem um coordenador, no caso, neurociências, no outro, coordenador da biologia celular, e fica oscilando com o vice, Claro, isso acontece quando alguém quer, Porque, às vezes, isso aqui é um tormento, você conseguir alguém para assumir uma coisa dessa natureza. Inclusive, gostaria também de deixar claro, mais uma vez, estar partilhando o palco com o professor Paz de Carvalho, no caso ele foi grande amigo e é grande amigo do meu ex-orientador, que sempre me tentou deixar bem longe disso aí. O objetivo do professor Zé Lúcio é fique longe disso aí. Pelos motivos que eu entendo agora, mas a gente tem que participar, a gente tem que dar nossa contribuição, acho que isso é uma coisa importante, Então esse aqui é o link do nosso programa. Em geral, pelos mesmos motivos, outros orientadores falam assim, olha, chega perto disso aí. As mesmas razões para depois pegar, depois pegar, exatamente, Quando você tiver já sua bolsa de produtividade, você começa. Antes disso, é o fim. Então, olha só. Bem, se eu pudesse fazer uma genealogia, no caso do programa de pós-graduação, o nosso programa de pós-graduação, era o vermelho que... o nosso programa ele surgiu a partir de um grande programa que foi fundado em 91 na nossa universidade, que era o Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Então, em 91 surgiu esse programa na Universidade Federal do Pará, no nosso instituto, e esse programa ele começou, no caso, a acumular expertises, diferentes expertises, o CERF é bem amplo, e a partir de 91,
10 anos, quase 10 anos depois, deu origem a um programa de pós-graduação em zoologia, que hoje está, no caso, subordinado ao CB1, ao Comitê CB1 da CAPES, tem o conceito 4. Posteriormente, ao poderoso programa de genética e biologia molecular, né, que também está subordinado ao CB1 e hoje tem o conceito 6. Né? E após isso surgiu, no caso do nosso programa, né, o Neurociência e Biologia Celular e a Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, que no caso da BAIP, como é chamado, está subordinado ao CB3 e tem um conceito 5. Então a gente está meio que o primo pobre da coisa, né? Então a gente está aqui entre zoologia e tal. Claro, isso é isso que aconteceu, porque cada programa adotou um conjunto de estratégias, um conjunto de decisões que o levaram, no caso, inclusive, para migrar para um comitê específico e a partir daí alcançar uma nota em particular. Né? Pois bem, feito isso, né, só no caso, copiando um pouquinho a ideia do professor Adalberto Vieira, que hoje é nosso coordenador do CB2, que gosta de colocar umas bandeirinhas, né, nos mapas do país, indicando onde ficam os programas de pós-graduação. Então, durante muito tempo, o nosso programa de pós-graduação, não vou nem falar sobre um programa de neurociências, eu vou falar sobre um programa de pós-graduação que está vinculado ao CB2, foi o único da região norte. Então, nosso programa, durante muito tempo, né, ele foi o único programa de pós-graduação vinculado ao CB2 em toda a região norte. Isso tem um impacto incrível sobre a gente. Por quê? Porque todo mundo que se forma nessa região tende a procurar o nosso programa para fazer sua pós-graduação. Então, por exemplo, só pensando no assunto, quando se determina que cada orientador pode ter no máximo 8 alunos, isso aqui entra num colapso sem precedente. Porque o que acontece é que, historicamente, o que nós temos no nosso programa é uma demanda de alunos na ordem de 120 candidatos por concurso para mestrado. Isso acontece. De todas as áreas, porque você tem farmácia, biologia, biomedicina, o pessoal da saúde está entrando agora, né? No caso, o pessoal da enfermagem, o pessoal da educação física. Então, você tem uma demanda, né, de alunos no nosso programa que é imensa. Então, a partir daí, essa é uma realidade nossa. Então, a gente, nós como programa, temos que tomar decisões. Por quê? Porque eu imagino que o que existe como fim, o princípio fim no caso da graduação, é você formar recursos humanos de qualidade. Quanto maior número de recursos humanos você formar de qualidade, maior o sucesso do seu programa. Então, nós que estamos no meio da região amazônica, nessa condição, temos que levar, colocar na nossa perspectiva essa realidade. Tá? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo a partir do momento que nós nos consolidamos no programa. Em 2004, né, como falei para vocês, ano passado foi os nossos 10 anos, né, de programa de pós-graduação. Não conseguimos fazer uma comemoração como deveria ter sido feito por questões burocráticas que todo programa que é conceito 4 e que recebe PROAP sabe como é que é. Para você gastar o dinheiro da universidade, o dinheiro que é assim, existe uma série de regras que às vezes você desiste, né? Vamos fazer no quintal de casa, então é melhor porque o trâmite burocrático que você tem para você usar esse recurso é impossível, né? Quase impossível. Então, pois bem, voltando à questão do histórico, nossa avaliação trienal. O programa ele foi fundado, né, a PCN, que deu de programa, ela veio das mãos do professor Luiz Carlos de Silveira e do professor Dr. José Luiz Martins do Nascimento. Foi eles que montaram, no caso, a PCN, a apresentação do curso para CAPES, e a partir daí, nós, na primeira avaliação trienal, pegamos um conceito 4, né, aquele conceito que permite você ter alunos tanto de mestrado quanto de doutorado. E é o programa de consolidação, é isso que estava como, no caso, o resultado da avaliação. Como é um programa que está se consolidando, não vai chegar com 5, né? Não existe isso, complicado, né? Pelo menos quem frequenta, no caso, as reuniões do CB2 sabe que a guerra o negócio é ferrenho. Então, começamos com o programa 4, por ser um programa de consolidação, desculpa. 2007 a 2009, no caso foi o nosso segundo cliente de avaliação, nós tivemos alguns coordenadores intermediando isso aí. O professor Cláudio Salgado, que em algum momento foi na última gestão da professora Leda Quercia, foi o nosso coordenador adjunto, né? Então foi coordenador do nosso programa nesse período também. O professor Domingo Diniz. Tá? E aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma avaliação trienal, e nessa avaliação, no final da avaliação,
veio a seguinte frase: a progressão para conceitos mais altos, né? Isso foi o parecer no caso da comissão avaliadora. A progressão para conceitos mais altos é impedida por deficiências na distribuição da produção científica qualificada, muito embora tenha um bom desempenho em outros quesitos. Ou seja, trocando em miúdos, vão produzir. Isso que está sendo dito aí. Vão produzir porque a métrica dessa produção é que vai garantir, né, a ascensão para conceitos mais elevados. A partir daí, né, você tem dois caminhos a tomar. Um caminho ideológico que é: ou eu aceito ficar no 4, ou isso como grupo, ou nós aceitamos ficar no 4, ou nós tomamos decisões que nos levem e possam levar para uma nota mais elevada, né? São os dois caminhos possíveis que nós podemos tomar. Mas tudo isso, claro, né? Nada, vou falar um pouquinho mais tarde, mas nada funciona se não houver um respeito ao pacto entre os docentes. Porque se eu pactuar com você uma coisa, uma série de decisões, ela vai ter que ser aplicada, mesmo que doa na carne mais tarde. Mesmo que você pactua que tem um limite de publicação que você tem que atender, ou um número de publicações que você tem que atingir, melhor dizendo, isso tem que ser respeitado. Então, tudo isso tem que ser muito discutido. As reuniões de colegiados são coisas fundamentais para a gente decidir isso aí, né? Porque quanto mais prova tiver, maior serão as discussões, as resultantes das decisões vão ser mais aceitas. Por quê? Porque o que acontece, a dificuldade que a gente tem é, quando não tem quórum, o que acontece? Quem não vem não aceita o que foi dito, aí o programa ele começa a não andar, né? Então essa é uma experiência que a gente teve, e a gente tenta sempre fazer o máximo possível para que a gente tenha isso aí. Pois bem, como eu falei para vocês, a partir do momento que nós tomamos as decisões, no caso, relacionadas ao programa, o que vai acontecer com o programa, a gente procurou colocar numa balança o que o CB2 quer, o que ele pede para que a gente faça, e o que o programa pode fazer e se isso é bom ou não para a Amazônia. Se isso é bom ou não para a Amazônia de Recursos Humanos. Por quê, gente? Porque a gente poderia adotar estratégias, por exemplo, como dos outros programas. Vamos fazer uma chacina de docentes. Todos aqueles que não foram bolsas de produtividade estão fora do programa. Isso aí eleva o número de qualquer programa. Só que para a Amazônia, que a gente precisa formar aquele recurso humano, isso não é interessante. Isso, quem decidiu não fui eu. Quem decidiu são os professores do colegiado. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que adotar um conjunto de medidas proativas, não excludentes. Foi essa a ideia, foi esse o caminho que nós decidimos tomar. Porque programas como eu mostrei para vocês, como o de genética, né, o Duas Poderoso lá, a reunião do colegiado cabe numa mesa de bar. Tem 4 pessoas, isso aqui, vai ser isso aqui. Então quem não for bolsa de produtividade não vai ser permanente e acabou. Então isso você deixa um programa, por exemplo, com 10 pessoas, 11 pessoas. É uma estratégia, é uma decisão deles, né? A nossa decisão seguiu no sentido contrário. O que nós fizemos? Nós começamos a tomar ações em diferentes focos. A primeira ação foi no foco dos docentes, né? Porque assim, o nosso programa, quando a gente olhava, no caso, a questão da produção científica, a gente via que ela estava concentrada em cerca de 15 a 20% de professores permanentes. Existiam 80% que estavam sem produção, uma produção diferente daquilo que acaba se pedindo, considerando inclusive a produção junto com o discente. O que nós fizemos? Primeira coisa, investir na potencialidade desse grupo mais de produção, né? Como nós fizemos isso, né? Começamos a incluir, ou tentar incluir essas pessoas, né, em projetos, por exemplo, como Casadinho Procad, Proequipamentos, né? Então, o que acontece? Antigamente no nosso programa, o que acontecia era que esses projetos grandes, que estavam relacionados a intercâmbio científico, ou que dispunham de um grande montante de dinheiro, eles ficavam num monte de grupos, né, já consolidados dentro do programa, e isso impedia, às vezes, que outros docentes, os mais novos, pudessem ser inseridos. Então, claro, sempre tem um trauma, uma briga, assim e tal. O que a gente procurou fazer? Tentar incluir essas pessoas que estavam com baixa produtividade e que tinham interesse em produzir, porque tem uns, né, existem professores que têm interesse, mas a impedância é tanta que ele não consegue simplesmente realizar seu trabalho. Então a briga foi, vamos incluir essas pessoas dentro de projetos como esse aqui. Entendeu? É uma coisa, eu falei, discutida no colegiado. A gente vai discutir aqui e daqui vai se decidir isso aí.
A partir daí, né, as pessoas começaram a ser incluídas no pró-equipamento, né? O nosso programa de pós-graduação foi o primeiro no Instituto a criar exatamente um laboratório multiusuário. Esse laboratório multiusuário, o que a gente conseguiu fazer, né? Eu e a professora Helena, de Duras Penas. Todo material que venha, isso deve ser corriqueiro para vocês, mas para a gente lá, isso foi um parto. Não foi uma coisa simples, né? Então todo o material que vinha de pró-equipamentos, de edital pró-equipamento, caía naquele laboratório. Esse laboratório, a chave fica na coordenação do programa, existe um técnico responsável por tocar, no caso do experimento, mexer nos equipamentos, e todo professor tem acesso. Todo professor tem acesso. Então, a gente conseguiu implementar isso aqui. Eu considerei isso uma grande vitória, porque hoje, nesse espaço multiusuário, nós temos um real-time PCR, nós temos, no caso, um microscópio de fluorescência, nós temos, no caso, um freezer -8, coisa que, por exemplo, é difícil você comprar com o Universal. Você, como sendo jovem pesquisador, o Universal de 30 mil sai na urina, não acontece nada. Dependendo da pesquisa que você faz, pouca coisa vai acontecer. Então, o que acontece? Conseguimos fazer isso aqui. E outra coisa, procuramos estimular exatamente aqueles pesquisadores que tinham dados represados, a tentar resgatar esses dados, para que você possa, no caso, tentar complementar outros documentos e a partir daí você ter uma produção, conseguir tirar aquilo da gaveta. Né? Isso foi uma outra estratégia. E claro, né, a oficina de redação científica. Isso aqui, pessoal, o que aconteceu foi que tentamos, mostramos um esforço, como diria o professor Cristóvão Hercúleo, para tentar botar um pouco de humildade, no caso, nos colegas. Você não sabe escrever, preste atenção. Vamos lá, vai ter publicado, a mulher publica na Nature e tal. Ela vem aqui, vai lá, eu dou a aula com você. Você vai lá, eu cubro a tua carga horária, sem nenhum problema, a gente conseguiu voluntários para isso. E eles, alguns frequentaram, né? Uns escondidos, mas foram. E também procuramos investir também nos jovens pesquisadores, de que forma, né? Permitindo que essas pessoas fizessem parte do nosso programa. Os professores recém-contratados, professores recém-doutores que ingressavam na universidade, nós os colocamos, no caso, como professores, no caso, colaboradores, como eu estava explicando hoje para o Cláudio, com uma regra bem definida. É assim, você entra como colaborador. Você tem 3 anos para atingir os índices, agora vai mudar para 4, para atingir os índices de credenciamento permanente. Se você não conseguiu, acabou. E claro, eles eram incluídos em todas essas ações aqui, todas as ações eram incluídas, para dar a oportunidade de eles publicarem. Só que tinha essa exigência. Então, depois dos 3 anos, né, é feita uma avaliação, nada depois da trienal, para dizer assim, você não conseguiu, no caso, o limite, no caso, o critério para permanente. Então você vai ser desligado do programa. E você só pode entrar de novo como permanente, você não pode entrar mais como colaborador. Quem queria entrar teve que submeter essa regra. Como eu disse, uma regra que não foi feita por mim, foi pelo colegiado. Né? Nós sentamos, deliberamos e conversamos e chegamos nessa resultante aí. O fato é que entraram, por exemplo, até naquela época tinha entrado, no caso, 5 permanentes, 5 colaboradores, só um foi descredenciado. Os outros conseguiram. Então a gente vem alimentando. Por que a gente fez isso? Porque isso gera uma dinâmica de geração de professor permanente que vai ser importante para suprir aquela necessidade de aluno que a gente tem lá em cima. Né? A gente tentou colocar isso numa engrenagem e tem funcionado. Claro, tem funcionado assim. Eu vou mostrar os indicadores e vocês me dizem se funcionou ou não, porque a verdade é essa. Naquele momento a gente apostou, a estratégia é essa e vamos ver como a coisa vai ser lá na frente, né? Outra coisa importante também foi estimular as colaborações intragrupos. Então, as pessoas do nosso colegiado, até determinado momento, elas não conversavam. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sintoma de fluxo, a minha pergunta pede o sintoma de fluxo, mas eu fico dizendo que eu não vou fazer, porque eu não tenho sintoma de fluxo. Parece uma coisa tacana, mas isso acontecia lá, acontece lá. Né? Essa coisa do castor, e tal. A gente está tentando quebrar isso aí, eu acho que é uma coisa que vale a pena investir.
como eu tenho feito, né? É não brigar, é você conversar, ter paciência, engolir o sapo, regurgitar, engolir o sapo de novo. A coisa que eu falo é assim, tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Então a gente começou a estimular essas colaborações intragrupos, né? Fazendo as pessoas se falarem, pelo menos se falavam, né? Mas enfim, e tem isso, vocês sabem. Bem, isso que eu ilustrei para vocês foi exatamente a questão da ação, no caso, nos docentes, mas a gente sabe que deve existir também uma ação em discente para que a coisa, né, porque essa engrenagem ela funcione, a partir daí a gente conseguir incrementar, no caso, a nossa produção científica. Então a gente adotou um conjunto de ações com foco nos discentes, baseado principalmente em processo seletivo diversificado, né? Porque além, né, para o ingresso no mestrado, tanto no mestrado quanto no doutorado, no mestrado, por exemplo, você tinha a clássica entrada regular, você faz uma prova, quem atingir a nota mínima passa, está no programa, pá. Essa foi uma clássica, e nós adotamos uma entrada especial. Essa entrada especial, ela valorizava, né, naquele momento, aqueles alunos, por exemplo, que já vinham com iniciação científica. Eventualmente, esse cara fazia a prova e tirava 2. O que acontece? Né? É uma coisa que está discutindo agora. Nós estimulamos nós estimulamos muito nossos alunos a ler artigo científico, mas o livro texto às vezes fica um pouco negligenciado. Então, na hora... Desculpa, você levantou a mão? Ah, tá, desculpa então. Então, assim... Então, às vezes, acontece que o escorrega feio. Mas o garoto já tem mais de 50% da dissertação dele pronto. O que eu vou fazer com esse cara? Ele vai esperar mais um ano? Não, o que a gente faz? A gente pegou e adotou essa entrada especial, né? Então, ele tem que ter 50% dos objetivos cumpridos, tá certo? E a banca externa, formada por estudadores, bolsistas de produtividade, externos ao programa e externos ao FPA. Por quê? Por causa do ódio que existe dentro do grupo. O que acontece? O aluno vai ser avaliado, no caso, por ela que é minha colega, ela reprova, as pessoas têm dificuldade de entender que isso é profissional. Não é? Então, quando você coloca uma banca externa, você coloca uma banca externa, não, o cara te manda o cara embora rápido. Você dá e você vai embora. Quer dizer, virão atrás de você. Mas o que acontece? Acontece. Não, primeiro, sempre é traumático. Essas mudanças, gente, estou brincando agora, mas é sempre muito traumático. No começo é sempre muito duro de aceitar. Entendeu? O pessoal mais antigo, então, nossa senhora, aí você vai lá, professor, pelo amor de Deus, entenda, a casa está caindo. Enfim, o lance é convencer e tal, e tem funcionado bastante, porque incrementou muito o investimento na iniciação científica. Agora, por exemplo, os nossos professores, nossos docentes, eles prestam muita atenção na iniciação científica dele. Principalmente aquele garoto que é meio rude. Diz, ó, você não está bem, mas você está trabalhando, sabe que cara trabalha bem no laboratório e tal? Aí o que acontece? A gente está valorizando esse tipo de coisa aí. Então, tem sido uma coisa bem legal que tem acontecido, essa entrada especial aqui, né? No que diz respeito à questão do doutorado, a nossa defesa, a partir de nossa entrada, os ingressos, desculpa, a partir de 2010 passou a ser por defesa de projeto, não é fluxo contínuo. A gente também adota essa questão da banca externa, no caso, com bolsas de produtividade, certo? Então, o candidato ele vem, apresenta seu projeto, ele não precisa ter resultado nesse caso, ele apresenta seu projeto, certo? É avaliado por uma banca externa, tá? Essa banca externa diz se ele está apto ou não, e também faz a gradação, né? Porque envolve uma questão de bolsa, né? Isso geralmente a gente avalia, vai muito para o currículo, simula mais ou menos o que acontece em concurso. Então lá tem no nosso edital, tem uma pontuação para a produção de artigos científicos. A gente faz essa diferença. Para fazer o quê? Para fazer a gradação, né? Porque aqui envolve o preenchimento, no caso, uma bolsa. Tá? Então, uma outra que nós temos, uma outra coisa importante, a partir do momento que ele entra por essa via aqui, ele já está com o seu plano defendido. Então, se ele defender, por exemplo, até 2 anos, ele não precisa defender o plano dele, ele já defende, no caso, a versão final, ele defende sua tese. Se ele passar de 2 anos, vai fazer o checkpoint, para ver o que está acontecendo, então ele tem que defender o plano, e a partir daí, né, ele tem essa necessidade de fazer isso aí, tá? Recentemente nós adotamos também mais uma via de ingresso no doutorado que está associada à questão do artigo publicado no mestrado. Então, se ele consegue publicar um trabalho
o mestrado, por exemplo, ele também pode entrar no programa do doutorado direto, sem fazer esse processo aqui, né? Isso foi uma decisão, como eu falei, todas as decisões foram feitas em conjunto, né? Foi a forma mais parcimoniosa que nós chamamos de conviver. Desculpa. Bem, o doutorado é interessante frisar que a partir de 2011, 10, 11, que entre 2010, né, para você terminar o doutorado no programa, é obrigatório que você tenha uma publicação de artigo científico, Qualis B1, como primeiro autor. Porque nós entendemos que em 4 anos é razoável pedir um artigo B1. Entendeu? Então, isso é uma obrigatoriedade que nosso aluno tem agora, quando ele entra no doutorado, a partir do momento que ele entra, só pode defender se tiver como primeiro autor. Nós não aceitamos com a autoria, né? É uma coisa que a gente está discutindo ainda, mas o que está, de fato, até hoje o nosso regimento é isso aqui. Claro, tudo que eu estou falando para vocês aqui, tudo isso está no nosso regimento do programa de pós-graduação, que a gente, após fazer todo esse regimento, a gente aprova com o CEP, né? Consumo, para tudo ficar, no caso, de acordo com as regras da universidade, né? Claro, houveram outras tentativas de critérios que não bateram com a da universidade, né? Porque a universidade também tem um conjunto de regras que às vezes não permite o que a gente quer, né? Então isso tudo é conferido. Tá? Claro. Você falou que isso está no regimento, mas vocês revisam isso periodicamente, vocês costumam, bom, como é que isso está andando? Trienal. Você fala isso há 3 anos. Exatamente. Aí a gente vê o que funcionou, o que não funcionou, a gente discute tudo isso aí, tá? Mas aí o que acontece? Depois que sai essa resultante, a gente encaminha, no caso, para a reitoria, para o setor jurídico ele avaliar, e a partir daí ele diz o que pode e o que não pode, tá? Então isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Porque tem alunos, ou docentes mesmo que... Não, estou falando dos alunos, falando dos docentes. Tem docente que a universidade já tentou botar processo, não contra a nossa posta, mas contra a outra pós-graduação porque foi descredenciado. Então, você imagina, né? É uma coisa que dificilmente vai ganhar, mas você imagina o tormento e a dor de cabeça que você como coordenador vai ter para resolver isso aí na justiça. Você imagina que você vai ter que se largar tudo que você faz para você escrever, sei lá, depoimentos, o cargo, enfim, né? Então, é uma coisa que a gente tenta tomar cuidado por conta disso aí, por causa do que já aconteceu previamente com outros programas. Tá? A gente tenta facilitar ao máximo a vida do aluno ao longo, no caso, da sua passagem pelo programa, dando crédito científico para atividades, né? Créditos para atividades científicas. Então, por exemplo, um aluno que publica uma revisão no mestrado, ele está praticamente fora os créditos obrigatórios que a gente não tem como abrir mão, que é, por exemplo, no caso bioestatística, bases conceituais em neurociências, bases conceituais em biologia celular, treinamento didático, fora as disciplinas que são obrigatórias, né, os outros créditos podem ser cumpridos assim, com atividade científica. Por que a gente fez isso? É uma tentativa de fazer com que o aluno, entendeu, vá nessa direção. Porque, para quem faz o mestrado, sabe que o mestrado é uma fase de crédito, né? Você precisa de crédito, entendeu? Tem que terminar porque eu tenho 2 anos, no primeiro ano que eu vou fazer é cumprir meus créditos, no segundo ano meus experimentos, se a coisa não tiver andado. Então, pelo menos o nosso programa é assim, né? Como tem que cumprir 25 créditos, então a estrada ela é dura, tá? E, claro, a gente não pode deixar de exaltar a participação da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa. A nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, ela apoiou e ela apoia os programas da universidade de uma forma ímpar, que eu considero ímpar. Eu nunca vi, isso aí vocês podem me relatar. Por exemplo, nós temos um programa de acompanhamento. O que é o programa de acompanhamento? A Pró-Reitoria de Pesquisa, ela chama um consultor da CAPES para fazer uma avaliação prévia do teu programa. E esse consultor, ele vem, ele traça um conjunto de metas, ele avalia o programa e traça um conjunto de metas que seriam importantes para que, se você alcançar essas metas, você tenha uma grande chance, no caso, de ou subir de nota, assim, de ser avaliado de forma positiva. Né? Isso foi uma experiência muito boa que nós tivemos junto com a nossa pró-reitoria. O nosso consultor foi o professor Adalberto Vieira, no momento que ele estava afastado da CAPES. Né? Então, pô, se você tem a oportunidade de sentar junto com o coordenador de área, ex-coordenador de área, no caso, naquele momento ele era ex, já bem claro, que eu estou falando com o cara ex. Ele, naquele momento ele era ex-coordenador de área. Ele chega no nosso programa e ele, principalmente para nós que somos novos, inexperientes, foi uma luz.
entendeu? Manu, então você consegue enxergar mais ou menos, você consegue enxergar a capa, você consegue enxergar mais ou menos. Se isso vai funcionar, não sei, mas que fica uma coisa bem legal. Temos aqui também, junto à nossa corretoria de pesquisa, o programa de incentivo à publicação qualificada, que é, por exemplo, se você quer publicar no Open Access da vida, a Plus1, que cobra tanto, né, para isso aí, a nossa Propest paga. Como ela é A1 ou B1, a Propest é paga. Você só deposita o processo lá, dá o aceite, ela paga. E ela paga mesmo, entendeu? A gente conseguiu muito com isso aí, entendeu? Então, se a gente conseguir mostrar para eles que no nosso comitê o artigo ele equalizar, né, o A1, o A2 ou B1, a Propest paga essa publicação, seja qualquer revista que for, tá? Isso aqui também é importante, né? O programa de apoio a recém-contratados e recém-doutores. O dinheiro é pouco, mas é bem-vindo, porque assim, esse programa aqui, ele dá, por exemplo, o direito a você ter, se você é recém-doutor, recém-contratado, você tem um aluno em iniciação científica, uma bolsa para você por 1 ano, certo? E te dá um computador, uma impressora ou um computador, um data show, nessa análise combinatória aí, mais o aluno. Não é muito, mas para a pessoa que está chegando na universidade, por exemplo, já tem uma aluno em iniciação científica, ele não dá enxoval, mas uma aluno em iniciação científica. Porque, né, tá bom, aí o que acontece? Vem o computador, porque vai ver você não tem, né? Enfim, mas de qualquer forma, foi uma coisa que são 3 ações que eu achei bastante importante, que é bem legal de receber no caso. E aí o que acontece? Com os resultados disso aí, né? Essa aqui, ó, aqui nós temos o número de artigos publicados, em função do PAD, né? Então, aqui em azul eu tenho a publicação que foi feita, nós obtivemos em 2007 e 2009, nesse triênio, tá? E a partir das ações, aconteceu isso aqui, ó. Ou seja, houve uma pequena mudança, né, do pico, no caso, de B2 para B1, aumentou o número de artigos, no caso, A2, diminuímos no C, né? Então, isso nós conseguimos nesse triênio, de 2010 a 2012, tá? A gente, como eu falei para vocês, a gente procurou não investir somente nos números, né? Isso parece pouco, mas para a gente foi bem relevante, né? Porque a gente sempre tinha esse padrão aqui, esse C alto, enfim, como eu estou dizendo para vocês, a gente procurou não investir somente nos números. Antes mesmo de se falar no que hoje é nucleação, a gente já tentou fazer e fez um processo de nucleação importante na região norte, que foi exatamente o processo de incubação do programa de pós-graduação em biociências, também do CB2, que ganhou o conceito 3. Então, esse programa, ele está sendo, no caso, incubado pelo nosso programa. Os professores que são bolsistas de produtividade desse programa, do nosso programa de neurociências, são colaboradores desse aqui, tá certo? E os professores da UFOPA, que são muito novos, inclusive muitos egressos do nosso programa, porque com essa coisa toda de vaga de universidade, se ninguém quer ir para Belém, tu imagina para Santarém. Você está entendendo? Porque se você olhar aqui no mapa, aqui é Belém. Olha onde é Santarém. Para você ter uma ideia, não se chega de carro para cá, é só de avião ou barco. De barco, 13 dias. Você está entendendo como é? Ninguém vai, eu vou, entendeu? Ainda mais, você tem Santarém, você tem Oriximiná, né? Então esse programa aqui, ele é um programa que ele está, no caso, sediado na UFOPA, ele é do CB2 e faz o link entre Santarém e Oriximiná, que o Oriximiná é um polo avançado da UFOPA, né? Então eu, juntamente com o professor Cláudio Salgado, o professor Domingo Diniz, conseguimos escrever uma PCM e aprovar no CB2. A nossa contribuição, outra bandeirinha do professor Adalberto. Tá aqui, ó, nós conseguimos nuclear, e é um programa, não é um programa multicentro, é um programa de pós-graduação, certo? Está lá, os professores de lá, e nós atuamos, no caso, como professores colaboradores. E esse semestre agora, nós tivemos, no caso, a grande notícia de que já começaram a sair as primeiras dissertações de mestrado, já defendendo 2, 3, 4 alunos. Então você imagina, a gente está formando pessoas no extremo oeste do Pará. É uma coisa assim que, na hora da avaliação, a gente imaginou, nossa, eles vão adorar. No caso, o que a gente conseguiu ter não tem um caráter quantitativo, mas tem qualitativo. Foi uma coisa legal, foi uma coisa muito legal de se fazer, né?
E aí, bem, apresentamos tudo isso, no caso, na nossa trienal. Resultado, 4. Então, 4, aqui ó, 4. Então a gente ganhou muito bom, muito bom. Aí olha só, aí fez parecer aqui ó. Norteada pelos dados obtidos do coleta, a comissão como sponsor da avaliação trienal, a qualidade da produção e formação decente, evidenciada na sua participação na produção de qualidade, a atuação do corpo docente na formação de recursos humanos, bem como a inserção social no programa e sua identificação, foi recomendado 4. Eu não entendi nada. Eu falei assim, ó, Helena, eu vou recorrer. Ela falou assim, não faça isso, cadê o saco cheio? Não faça isso. Eu vou recorrer, não vou, depois de tudo isso aí, eu não vou me calar. Me debrucei, ninguém quis fazer, me debrucei sobre o recurso, eu vou escrever um recurso. Vou escrever um recurso por quê? Porque eu acho que essas notas, elas não foram bem dadas. Porque, quando você se debruça sobre o coleta, quando você escreve coleta, você sabe o que você fez, você sabe o que você fez e que, assim, talvez não tenha sido claro. Quando você não é claro, então eu recomendo para vocês, façam um recurso, sempre. Fizemos um recurso. O meu recurso, né, eu escrevi todo o recurso e tal, foi baseado num fenômeno, que eu identifiquei, que eu tentei ser claro, mas não consegui ser claro, pelo menos eu prefiro acreditar nisso. A base do recurso é essa. Então, por exemplo, eu tenho, na Amazônia, você viu o isolamento, né? Então, esse isolamento que você tem lá faz com que um professor, ele faça parte de mais de um programa. E isso a CAPES aceita, está no documento de área. É permitido que um docente localizado nas áreas cinzas, somos nós, são as cinzas, que eles participem de 1, 2 e até 3 programas, sendo que um profissionalizante. Então, por exemplo, qual é a conjuntura que a gente tem? Um docente, tá certo? Que ele está credenciado no nosso programa, que é do CB2, certo? Aí nós temos um vizinho, agora de porta, que é um programa de neurociência e comportamento, que também abriga professores do nosso programa. Tem professores do nosso programa que permeiam entre os 2 programas, só que ele está vinculado à psicologia. Esse professor, por exemplo, né, ele publicou nessa revista. Na psicologia é B1, na neurociência no CB2, B4. Veja bem, quando isso acontece, eu não posso dizer que esse docente ele não está produzindo com qualidade. Certo? Eu não posso dizer isso. Por quê? Se não tiver a participação discente, ele está produzindo qualidade. Se tiver um discente, tudo bem. Você pegou um discente daqui, publicou nessa revista, e aí vocês 2 publicaram em qualidade para a área. Mas nessa configuração, onde não tem aqui, nesse periódico, no caso, nesse artigo, desse periódico, não tem um discente, ele produziu qualidade. Ou então existem 75 CAPES que eu não conheço. Essa foi a base do meu recurso. Então isso aqui fez com que, por exemplo, na avaliação deles, a quantidade de B4, isso te deu exemplo de uma revista, mas existem outras. Se você for lá naquele quadro lá, você vê que isso acontece frequentemente. Então o que acontece? Às vezes, quando se considera isso, estou falando só da produção docente, gente, você tem um B4, B5 alto. Porque ou você, se você não omitir a publicação da pessoa, que eu acho que é extremamente errado, eu poderia omitir. Não vou colocar, mas tem que colocar. Isso aqui vai aparecer. Então essa foi a base do recurso, né? Por quê? Principalmente no que tange essa questão aqui, ó, da qualidade do corpo docente. E lá diz no nosso documento, pelo menos foi assim que eu entendi, que eu tinha que ter pelo menos 3 muito bons, certo? Para conseguir avançar no caso da nota. Olha o que aconteceu. O comitê avaliou e saiu isso. Ele nos deu 5. Nossa, quase eu entrei na apoptose. Eu vejo uma coisa dessa. Deu 5. Ele deu 5. Chegou no CTC, baixaram para 4. Porque existe uma regra agora, que nos quesitos 3 e 4, que são esses aqui. Desculpa. 3 e 4, eu tenho que ter pelo menos um muito bom. E, gente, foi isso. A minha trienal foi assim. Foi exatamente assim. Eu recebi, no caso, o 5, depois recebi o 4. Aí, foi exatamente assim a minha trienal. Acabou dessa forma.
que acontece, né? Então, em 2014, nós temos essa perspectiva aqui, né? Continuamos com as mesmas ações, né? Então, aqui, olha, é a produção total, acima do quadro B1, a gente tem ainda que aumentar. A produção discente, ela é ainda o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso problema não são só flores, tem isso que a gente tem que resolver. Olha, essa discrepância que tem que ser resolvida, eu acho que nesse sentido é que a rede ela se faz fundamental, tá certo? Que a produção discente aqui, ó, ela está bem baixa em relação à produção docente. Vocês veem que o pessoal é bom de colaboração, tá vendo? Mas não está incluindo o aluno. Tá entendendo? Então, essa é uma outra coisa que nós temos que sentar e conversar ainda. Enfim, mas os indicadores, pelo menos para os docentes, eles melhoraram, né? Então, em termos de perspectiva futura, né, então é assim, agora, né, eu não queria pegar o programa, não queria aceitar o programa, mas aí me acusaram daquilo que eu sou, de vascaíno, que eu só vinha sendo vice. Você vai pegar o programa? Eu falei assim, não, você vai ser só, você só vice. Eu falei, tá, eu vou pegar. Ah, o professor pega e corre. Aí, agora, né, vai ter mais um período de eleição, né, até onde eu sei, saindo de lá só tinha uma chapa, não sei se vai ter outra. No caso, eu entraria como coordenador, né, o professor Rafael Guima entraria como vice-coordenador, né, nós coordenaríamos, no caso, 31 docentes, tá certo? Sendo 24 permanentes e 7 colaboradores, desses 24, 16 são bolsas de produtividade, tá? Eu acho que isso aqui talvez ou fique assim, ou diminua, contra essa crise que tem aí, não sei se o pessoal vai conseguir, né? Mas isso nós temos, tá? Em termos de números de discentes, né? Estamos nos preparando para uma avaliação quadrenal. Nós temos 65 alunos de doutorado, todos com bolsa, certo? Mestrado 47, pós-doutorado somente 2, né? Então a nossa ação agora vai ser exatamente isso aqui, na questão da produção discente. Nós temos que focar na produção discente, porque eu acho que a produção docente já conseguiu dar uma melhora significativa do que nós temos lá, né? Então passa, gente, mais uma vez pela questão do pacto, né? Porque assim, por exemplo, essa questão toda, por exemplo, o regimento da universidade diz que, na nossa universidade diz que o aluno ele pode ter um artigo submetido ou, no caso, basta ter submetido para que ele possa defender, né? Aí algumas pessoas falam assim, olha, a universidade está dizendo que basta ter submetido, esse negócio de estar aprovado aí é com vocês. Eu falei, mas até onde eu sei, meu colega, é você que decide quando o seu aluno defende. Se você disser assim, não está pronto ainda, só vai estar pronto quando você publicar o trabalho. Você entende a importância do pacto? Essa é a importância do pacto, porque, na verdade, é o docente que tem a responsabilidade de honrar com isso aí. O aluno vai querer defender, ele vai querer, eu quero meu título, entendeu? Mas você pode, se você... acontece às vezes você escorregar, passou 4 anos, não conseguiu e tal, publicar. Mas, poxa, se isso virar uma cultura, né, a gente vai ter muito menos problemas. E essa cultura, para mim, ela tem que ser colocada, tem que ser como igual sem segurança. Às vezes tem que dar uma verticalizada para que a coisa, né, ganhe ritmo, tá? E aí, tem a produção, no caso, né, vamos estimular o intercâmbio científico regional, nacional e internacional, que a gente, de fato, o povo paraense, nós somos muito tímidos para isso, né? Aqui nós temos uma timidez imensa, principalmente para a questão nacional e internacional. Regional, acho que eles nem consideram às vezes, mas nacional e internacional, nós já somos muito tímidos, né? Tem a questão da barreira da língua, que é muito forte na nossa região, né? Enquanto vocês aqui, vocês têm acesso, no caso, a uma língua estrangeira bem cedo, bem antes da muitas vezes da graduação, lá não. Lá foi feita uma pesquisa onde cerca de 80% a 90% dos alunos só têm acesso ao inglês quando já está na graduação. Então você tem essa dificuldade, porque isso esbarra bem aqui, né? Esbarra bem aqui. Tanto é que, ó, Ciência Sem Fronteiras para Portugal tem uma fila daqui, ó, entendeu? Para Portugal, para espanhol, que o pessoal acha que entende, tem outra fila, entendeu? Para Inglaterra tem um ou dois assim, tá entendendo? Então, isso é uma coisa importante, tá? Estender a questão do curso de redação científica para os discentes, né? Porque a ação foi feita no caso dos docentes, tem que fazer para os discentes, então a professora Helena está dando um curso maravilhoso sobre redação científica, sobre para interar, no caso dos alunos, sobre o que é o quad, sobre como essa coisa toda funciona, toda essa métrica, né, científica, isso é uma coisa bem legal. E claro, estamos sempre abertos a outras ideias que vão surgindo, né, para exatamente ir nesse sentido aí. Bem, em termos de infraestrutura, né,
achamos primeiro, né, que na questão da rede, né, como eu falei agora há pouco, essa rede eu acho que vai ser muito importante para que a gente, né, favoreça esse intercâmbio científico nacional, pelo menos, né, a gente precisa lá, né, a gente fica muito isolado, assim, abrir um concurso para farmacologia, que é uma cadeira que é concorrida em qualquer parte do país. Abrir um concurso de farmacologia aqui, uns 20, 30 candidatos lá. Lá tiveram 12 candidatos, só foram 3. E todos os 3 são regiões do nosso programa. Por quê? Porque são fardos, né? Imagina, você não vai, é muito complicado, isso é muito complicado. Então, pra gente, essa é a nossa realidade. E as pessoas que vão para lá, né, que a professora Helena não me ouça, que ela ficou, mas as pessoas que vão para lá, por exemplo, chega lá, faz o concurso, passa em primeiro, nossa, disparado, porque a produção científica está lá em cima e tal, não sei o quê. Primeira onda de calor em Belém, abandona tudo e vem embora, entendeu? Ainda mais com o negócio do açaí, professor, aí começou a vir embora mesmo. Então tem isso, né? Aí começou a sair. Começou a sair. Boa. Exatamente. Então aqui só para destacar algumas coisas aí de estrutura, com certeza, vocês estão muito bem equipados também, mas é claro, a gente tem sistema de tempo real, sofia, focal, eletrônico, temos geometria de fluxo. Isso aqui que eu estou listando, gente, são, no caso, aparelhos que estão em lugares acessíveis. Tem muito mais do que isso, mas eu não vou ser devendo aqui de apresentar uma coisa aqui. Tem pessoa que não abre a porta. Não, não vai entrar, entendeu? É meu. Esses aqui são coisas que a gente usa, que a gente tem uma possibilidade de utilização. Então, para a rede, acho que a rede vai ser importante nesse sentido, né? A gente fazer. Então, isso aqui é a nossa universidade, tá? Aqui, beira do Rio, né? Aqui é a capela universitária, onde o pessoal se reúne para conversar e fumar maconha. E assim é o famoso vadião. É o vadião. Esse aqui é o vadião. Legal, né? Gente, muito obrigado pela atenção. Eu vou fazer um único comentário antes que eu esqueça. Acho difícil esquecer esse comentário. Quer dizer, você mostrou de uma maneira animada, né, tanto que foi aplaudido bastante, alguns descalabros que o sistema de avaliação da CAPES hoje contém. O que normalmente muitas das pessoas têm a tendência a dizer é que a CAPES faz tudo errado, mas a CAPES não é feita em Marte, ela é feita por pares nossos. E eu acho que a rede de neurociências pode ter como um dos temas de discussão os descalabros que existem, não é só na área de neurociência, porque um trabalho, isso é para qualquer lugar, que vale B4 num lugar e A não sei o que, no B1 no outro lugar, quer dizer que o trabalho depende de quem lê, não vale mesmo. Isso é um descalabro, porque isso fere de maneira assim violenta a ciência. Você diz que uma ciência é boa, ou mais ou menos, porque para uma área ela é boa, para outra ela é mais ou menos. Existem duas ciências, ou melhor, só existe uma, a boa. O ruim já não é ciência. Porra, não podemos isso, entendeu? Então esses, eu acho que quanto mais nós discutimos em rede, por isso eu quis fazer um comentário agora, alguns dos descalabros que a gente está exposto e meio, vamos dizer assim, meio quietos, assim, meio sem saber como reverter essa ordem nacional que existe hoje tem que ser revertida, porque ela é prejudicial e acaba gerando o que você falou ainda agora. Não, mas e aí você quase que se submetendo ingênuo e automaticamente aos preceitos da CAPES, porque é razoável que em 4 anos você tenha um artigo e tal, não sei o quê. É razoável, o que é razoável é que se tenha dados em 4 anos. Agora, qual é a contribuição que a gente quer fazer com cada artigo científico?
qual é a contribuição na formação do espírito científico, do pensamento crítico que a gente quer colocar nesses jovens. Acho que essas questões, as redes de pós-graduação em neurociências, eu acho que pode, até porque a neurociência tem uma importância grande nesse país, devem encarar mesmo, porque a porrada vai comer, mas encarar esses descalabros para o bem do Brasil, pô. Não é por outra razão. Desculpe essa interrupção, mas acho que posso... Professor, você está correto com as colocações, mas nesse caso aí, eu acho que isso não é uma luta nem dos programas 4, é uma luta de todos os programas. De todos os programas. Não, mas inclusive os 6 e 7. Claro. Né? Que esses sim, querendo ou não querendo, esses sim têm o maior poder de martelo. Então, com esses sim nós temos que nos sentar, com esses sim nós temos que nos mobilizar, porque é muito diferente. Eu sei que é muito diferente um programa do Norte chegar lá e dizer, olha, isso aqui é um absurdo. E a biofísica do diz assim, isso aqui é um absurdo. Isso aí são duas coisas muito diferentes na CAPES. Essa é a mais pura verdade. Então, nesse sentido, eu acho que o que nós temos então tem que todo mundo se unir, independente da nota, de qualquer coisa, e nesse sentido.